Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo nesta segunda-feira, aqui pela RDC TV, canais 24 e 524, na Claro Net TV para todo o estado do Rio Grande do Sul. E para o mundo todo, você podendo nos acompanhar através do nosso portal, rdctv.com.br. Você coloca barra ao vivo e tem acesso direto no player do site com a programação real time da RDC TV. Ou, se você preferir, assistir às lives dos programas, como agora está acontecendo com o Virando o Jogo, você tem as nossas redes sociais. Para todas elas, Twitter, Facebook, YouTube, você digita RDC TV Digital, que você vai estar conectado conosco. Tá certo? Bom, assunto, rodada do fim de semana, que foi uma rodada prolongada, que está se prolongando ainda, a rodada desse final de semana do Campeonato Brasileiro. Começamos na sexta-feira com o empate do Grêmio diante do Palmeiras em São Paulo e concluímos para nós outros aqui, com a vitória do Internacional sobre o Fortaleza, goleada de 4-2 no estádio Beira-Rio. E também passamos aí de permeio com o Ipiranga. Infelizmente, a eliminação do Ipiranga na Série C não conseguiu o acesso para a Série B. E também o Juventude, uma vitória muito difícil, mas importantíssima diante do Cruzeiro, o que terminou com as expectativas e possibilidades do Cruzeiro de vir ainda se classificar para a Série A do ano que vem, mas a nós interessa que o Juventude está na luta, está no G4 da Série B e com amplas possibilidades de classificação para a Série A o ano que vem. Bom, esses assuntos nós vamos aqui debater com os nossos colegas. Heloísa Bordim, tudo bem, Heloísa? Tudo bem, Rogério, boa noite também para os colegas aqui na mesa. Bastante assunto, né? Final de semana começou lá na sexta-feira com o Grêmio, foi até ontem. Muito bem. Ângelo Afonso, e seja aí? Bem-vindo. Satisfação, né? Porque só queria o meio-dia com o Guilherme Paz, RDC Esporte, ficou inclusive... O Ribeiro Neto voltou ligeirinho, né? Viu Sentiu só? A concorrência. Viu só? Sombra, hein? Eu ainda encontrei ele hoje, o Rogério Amaral, aqui nos estúdios da RDC. Aí falei, Ribeiro, tu deve estar arrependido, deve estar triste, preocupado, porque chegou num ponto da carreira que eu tô te substituindo. Isso é preocupante, né? Eu brinquei com o Ribeiro. Pô, né? Mas, enfim, foi uma honra, foi uma missão difícil, mas é uma honra também estar aqui contigo mais uma vez. Sempre aceito o convite, é sempre muito bom estar aqui no Virando o Jogo. Muito obrigado. Marcelo Salzano, depois de uma temporada nas missões, hein? Grande missioneiro, aliás, lá em Santo Ângelo. Passando mal, né? Era foto de churrasco todos os churrasqueando todo o tempo. Acho que até no café da manhã. E a gente Mas deu é uma bom, folga. né? Eu sei que tu também é um admirador, né? Tem de uma seu carninha, valor, né? tem seu valor, tem seu valor. Melhor coisa da vida. E aí, Salzano? Tudo bem, Rogério? Tudo Boa bem. noite. Boa noite a todos aqui da bancada. Pois é, fiquei alguns dias fora aí no interior, lá em Santo Ângelo. Voltei no final da semana aí para Porto Alegre e agora estamos aí. Uma rodada que foi muito boa até, especialmente para o Internacional no final de semana. E agora essa super quarta-feira que teremos aí para o futebol gaúcho, que teremos Grêmio, Atlético Mineiro e São Paulo e Inter lá no Morumbi. E depois Grenal. Grenal, é uma semana Só cheia. isso. Por falar em Grenal Internacional, nós estamos recebendo a visita hoje dele, que é nosso telespectador assíduo, internauta, no caso, que nos acompanha lá em Santa Catarina, né, através do Facebook, está hoje conosco aqui. Sérgio Luiz Ritt Moreira, conhecido aqui pelo nosso interior, quando jogou futebol aqui, como o Sérgio Cebola, atacante, centroavante. Tem história. Seja bem-vindo, tem história. Rogério, Seja bem-vindo, Sérgio. Rogério, eu fico muito feliz porque a gente, como torcedor, como espectador, está lá do outro lado. Aí você vê, eu vi aqui antes o Thiago, via o Diogo. Eu assisto o Diogo, você lá no início. Aí tinha os dois senhores, o Darcy. Isso. Eu lembro, eu acompanho desde o início das outras ocasiões. João Garcia. Então, eu sou antigo, meninos, vocês são todos novos. Aí entrou uma menina para embelezar a mesa, porque estava feia essa mesa, só os homens que vinham aqui, ela vem para ponderar. Então, a gente do outro lado, como torcedor, a gente pensa assim, puxa, eu vou dar minha opinião aqui no Facebook, mas ninguém vai ler.
Aí o Rogério pega lá e lê. E o mais interessante, Rogério, é as brigas que eu compro com os torcedores aqui. Vocês fazem um programa paralelo muitas vezes. Programa paralelo e você se diverte. O pessoal se diverte. O Ângelo Afonso, eu tenho acompanhado quando eu posso, porque eu estou viajando bastante novamente. No meio-dia ele esteve aqui. Eu pego muito o pé, eu tenho ele aqui no Instagram, o Gui, eu chamo de Gui, Sim, né? o Guilherme Paz. Nossa, agora há pouco tempo brinquei com eles. Ele, se eu tiver tempo, eu dou um pulo aí, só para te conhecer pessoalmente. Tá bem, Gui? Se quiser vir, estarei aqui um pouco. Mas tu tá me xingando muito ou não? Não, um pouco. Não, um pouco. Eu brigo com você às vezes quando você meio que quer desacreditar do Internacional. Ou acreditar demais. Eu gosto muito do carequinha do meio-dia lá que voltou. Ele é bem melhor que ele, viu? Muito bom. Muito bom. Esse é o nosso Sérgio Luiz Ritt Moreira. Sérgio, tu jogaste aqui em que época e em quais clubes? 76, 77, Brasil de Pelotas. 78, 79 e 80 eu vim para o 15. 15 de Campo Bom. 15 de Campo Bom. Depois tive uma passagemzinha rápida lá por Caxias. Aí voltei para fazer teste no Internacional e encerrei minha carreira. Isso aí tem uma história que não é muito gostosa, né? Porque foi, eu sempre digo, esses dias contei numa palestra a minha história. Então, rapidamente, eu joguei minha carreira fora no Internacional. Eu joguei minha carreira. Então a gente diz, porque o fulano, mas tudo bem, não tinha mídia social, não tinha nada, que hoje é bem diferente, mas eu joguei porque eu achei que eu era bom. E eu não era bom. Então, só para o Ângelo, para a menina, para ele entender assim, 40 do segundo tempo, 35, 40 do segundo tempo. Tinha jogado 3 amistosos titular e tal. 40, 35 do segundo tempo, o James Schmidt. Seu James Schmidt. Cebola, vem aqui, entra. Eu olhei para ele e disse, não vou entrar, os 35, o senhor quer que eu aqueça e entra? Não, beleza, Cebola, pode sentar. Você sabe o fim da história. Não era um jogador de grupo na época. Hoje, com a cabeça 62 anos, os meninos brincam comigo. Pai, você colocou fora a carreira. Então, quer dizer, é isso. E aí, dali eu me desgostei. Joguei muito amador. Sapucaia, Ivoti, Nacional da Barra do Ribeiro. O meu time do coração lá de amador, o Grêmio Esportivo Juvenil de Tapes. Guarani de Camaquã. Então, aquela região ali, eu rodei o estado jogando. Boa. Agora, o Abel deu recado, então, para os meninos da base mascarados. Ele falou na coletiva ontem. Isso, ontem eu vi a coletiva. Repita. Ele citou, qual foi o termo que ele utilizou para dizer que no Inter não tinha ninguém mascarado, assim, foi outro termo que ele utilizou, mas utilizou um termo parecido com isso, até vou buscar aqui exatamente qual foi o termo empregado. Marrento. Aí falou algo de não saiu das fraldas e já é marrento, então... Lembra de uma frase que o Romário falou uma época? Chegou, o jogador novo que chegou na seleção, não lembro qual, chegou agora e quer sentar na janela. Eu, na época, queria ser destaque. Foi pro técnico interino. O Romário falou pro Alexandre Gama, na época, que era o técnico interino do Fluminense. Claro que o Romário ficou muito irritado, né? Por ter ido pro banco de reservas e aí proferiu aquela frase... famosa. Aliás, um arsenal de frases do que o Romário sempre fez, né? Aqui, ipsis literis, o Rogério Amaral e espectadores. O Abel Braga ontem. Nós não temos meninos marrentos aqui. Isso. Às vezes ainda usam fralda descartável e são marrentos. Não temos isso aqui, disse o Abelão ontem, sobre Praxedes, Caio Vidal, Yuri Alberto e companhia. Que muitos entenderam como uma provocação, né? Eu não levo para esse lado. Também. Pois é. É que semana Grenal... Semana Grenal. Provocação para quem? Seria para os meninos do Grêmio. Mas eu acompanhei a pergunta e a resposta. O Abel Braga, em nenhum momento, ele fala do Grêmio, né? Dá a entender que tem endereço. Com todo respeito, acho que existe polêmicas e polêmicas. Essa aí, com todo respeito, não faz menor sentido. E não é o perfil do Abel. Não é o perfil do Abel. O Abel, nesse aspecto... Até quando ele vai fazer uma provocação, ele fica rindo. É uma característica. Claro. Então, não vejo. Ele deve ter falado em relação a alguma coisa... Foi muito mais para elogiar os seus do que para criticar o dos outros. Um item da entrevista que eu olhei ali e eu achei muito interessante o Ângelo Afonso, que vive mais este mundo do que a gente, que é torcedor lá fora, a gente só ouve o que é entrevistado, e a entrevista ficou muito fria,
A entrevista ficou muito fria. Você não está aqui olhando olho no olho, você está ali numa tela e lá na outra tela. Então, ontem quiseram colocar nele intercampeão. E ele falou, calma. Ah, porque o jogo contra o São Paulo é o jogo do título. Foi falado, não lembro qual o repórter. Ele disse, não, calma que nós não é essa, nós temos que pensar em classificar. E o Rogério vai lembrar que eu tive aqui o ano passado, eu tive aqui a terceira ou quarta vez que eu estou vindo, terceira ou quarta vez. Todas as vezes que eu venho, é perto de grandes jogos. Lembra que eu vim no época no Palmeiras e eu brinquei aqui que dava 2-1? É malandro, viu? Ele escolhe quando tem audiência. Ele vem na semana. Agora eu vim na semana São Paulo e semana Grenal. Então, depois no final eu vou profetizar os placares. Eu tenho que me bater aqui, tu viu que eu acertei? Eu acertou dois já, eu acho dois. Autor dos gols, inclusive os autores dos gols e o placar. Não sou tão mais. Até com a tua permissão, pode me dizer depois os números da Mega Sena, tá? Também. Aliás, tinha que se falar placar, era para o Ipiranga, né? Olha, o Ipiranga desperdiçou... Sabe que eu fui rever de novo qual era o tempo daquele pênalti desperdiçado lá em Londrina, né? E era 36 já do segundo tempo. 36 do segundo tempo. O Ipiranga faz aquele pênalti e não tinha volta para o Londrina. Não tinha volta para o Londrina. Aí o Ipiranga ia jogar de sangue doce a partida, né, em Erechim. E aí, quando você depende não apenas das suas forças, depende de outro resultado, e um time que já estava classificado com tranquilidade, como o caso do Remo, que podia perder a partida para o Londrina, aí terminou acontecendo isso. O Ipiranga se desclassificou, não foi na última rodada, né? Se desclassificou durante a competição, mas especialmente no penúltimo jogo. O que aconteceu? Foi muito cruel a forma como acabou perdendo a chance do acesso ao Ipiranga no sábado. O Ipiranga ficou, eu anotei, estava na transmissão do jogo, 41 minutos com o acesso acontecendo, né? Com a mão na vaga no passaporte para a Série B do Brasileiro. O gol do Ipiranga, eu anotei por horário porque não seria a melhor maneira para comparar com outro jogo, né? Não começaram exatamente no mesmo momento os jogos, né? Sempre tem um atraso, diferença nos acréscimos. O gol do Ipiranga foi às 18h09. E aí, às 18h50, saiu o gol lá em Belém, o gol contra do tal do Gilberto Alemão, aliás, que tinha entrado um minuto golzinho, antes. Hein? Tá louco. Olha... E que deu acesso para o Londrina, tirou acesso do Ipiranga. Aliás, eu estava acompanhando a live da Rádio Grenal e este narrador estava enlouquecido com acesso. E aí depois, bateu uma tristeza. Me transformei. Essa camisa aqui foi utilizada por minha camisa, está aqui no fundo, amarela, atrás do Marcelo Salzano. Uma pena que não deu, a segunda vez que o Ipiranga bateu na trave, ano passado, mas no o ano passado, para mim, houve interferência da arbitragem no jogo. Contra o Confiança do Sergipe. Exatamente. Não só para cima do Ipiranga, mas para cima do São José também. Que o ano passado, nós tínhamos o ano passado 3 times com possibilidades concretas de subir da Série C para a Série B. Era o Juventude, que subiu, o Ipiranga e o São José. E eu acompanhei esses jogos. Esses jogos foram colocados árbitros da primeira linha do futebol brasileiro. E erraram de forma, eu diria, incompreensível contra São José e contra Ipiranga. Um deles, Rogério, vai apitar o Grenal domingo no Beira-Rio, Luiz Flávio de Oliveira. Ele já está escalado, eu não me lembro quais foram os outros árbitros dos outros jogos. Não era o Rafael Klaus, o outro? Pois é, eu acho que foi o Klaus também. O Klaus que apitou lá em Erechim, né? Em Erechim, eu acho que foi o Rafael Klaus. E o único que passou foi o Juventude. Essas coisas é que terminam, né, passando batido, porque não se analisa com maior profundidade, porque era a Série C e era o Ipiranga, interior do Rio Grande do Sul, o São José, que mesmo sendo capital, não é dupla Grenal. Então isso termina quase que se... passando pano nessas histórias, não deveria ser feito. E eu vou dizer, com tanto dinheiro já que o futebol está mexendo, né? Todo o dinheiro está envolvido no futebol e que a gente sabe que circula pela CBF, pelas competições CBF, ao menos na reta final, não ter VAR é muita diferença. E talvez seja algo ruim até para os árbitros. Os árbitros que apitaram essas partidas decisivas da Série C são árbitros com escudo FIFA, que apitam, portanto, competições continentais e a Série A do Brasileiro, que tem VAR.
E aí, tu tá acostumado a apitar com o auxílio do VAR, tu começa já a ter um hábito diferente de quem não apita jogos com VAR, quem apita só a Série C durante o ano, a Série D. No jogo de Erechim mesmo teve um lance para cada lado de cruzamento que o jogador cai na área, antes de chegar perto da bola, fora do lance da bola. E o árbitro, então, tem que estar atento à movimentação na área sem olhar para a bola. E na Série A tu já pode estar acostumado de uma maneira diferente. E o auxiliar também, né? Além de uma linha de impedimento, tem que estar cuidando também essas incidências. Agora, o ano passado foi doloroso nesse aspecto, porque para mim houve interferência da arbitragem. Imagina, de 4 vagas que tinham, 3 seriam de clubes gaúchos. E é uma pena para Erechim, né, Rogério? E a Série B, esse ano, 2020... teriam 5, 4 clubes gaúchos, porque o Brasil já estava, 4 clubes. Sendo que a gente não tem 5 gaúchos entre as 2 principais divisões desde a Copa João Avelange, que ainda era meio difícil de dizer o que era cada divisão, módulo amarelo, branco, azul, mas na era dos pontos corridos da Série A e da Série B nunca tivemos 5 gaúchos nas 2 principais. Bom, mas agora, para esse ano Série C... Então, o Ipiranga, o ano passado, o 2019, foi prejudicado pela arbitragem. Agora, 2020, foi pelo seu próprio erro. Então, corrigir para 2021 para buscar essa classificação para a Série B. Né? Porque mas bons trabalhos, eu acredito que agora, se uma manutenção desse trabalho, que é ótimo lá no Ipiranga, qualificando mais a equipe, eu acredito que o Ipiranga tem boas chances de subir para a Série B em 2022. Mas aí não pode... Aí tem que cercar todas as coisas. Tem que cercar politicamente. Se tiver só o Ipiranga para subir, como foi esse ano, tem que cercar. E não custa, né, lembrar sempre as circunstâncias do gol do Londrina, né? Como é que foi que não se pode levantar uma suspeita infundada, mas dá para a gente pelo menos ficar achando estranho, né? Só para dizer rapidamente aqui, viu, Rogério? Palmeiras 4-0 no Corinthians. Corinthians, pelo amor de Deus. Mas vinha de 4 vitórias seguidas, né? Só sobre o Ipiranga, boa notícia é que a tendência é que 90% do grupo seja mantido para a temporada 2021, já para o Gauchão mês que vem e depois para a Série C. E a surpresa, no entanto, é que hoje o Departamento de Futebol do Ipiranga comunicou a saída do Celso Teixeira, o técnico. Sim. Porque busca um treinador com o perfil que já tem a vivência e o conhecimento do Campeonato Gaúcho. Algo que a gente sempre fala muito, tem que conhecer a aldeia, aqui o futebol é diferente. E tem uma aí sugestão o Celso Teixeira aqui para Ipiranga. Leocir da Lastra. Que já fez grandes trabalhos lá. Por que não, Leocir? Então, agora quem conseguiu se manter e voltar para o G4 foi o Juventude, né? Juventude, mas, olha, meu amigo Walter Dalzotto Júnior, presidente do Juventude, dá uma chegada no vestiário, filho, porque, olha, o que o Juventude fez de força para entregar o empate para o Cruzeiro foi uma grandeza também. Aliás, o Cruzeiro é um time muito ruim, hein? Credo, eu tenho pena do Cruzeiro nesse momento, porque o time, olha, e se não fosse o Felipão, o Cruzeiro estaria rebaixado para a Série C nesse ano. E tem mais uma bronca, né? Tem mais uma bronca dos jogadores. Os salários estão atrasados. E aí vazou, se ficou sabendo, que a direção pagou R$1 milhão para o Potker. A título de luvas. Que espetáculo. Né? Logo para quem, né? R$1 milhão de luvas. 1 milhão. Os salários atrasados do Cruzeiro. Aí como é que vai jogar, meu? Não tem como. Nessa negociação com o Inter. Aliás, salva. Quem teve lá dentro. Como é que esse vestiário deve estar, Sérgio? Deve estar olhando para o outro assim, o que está pensando? Aquilo ali parece um cavalo paraguai, só corre. Saiu lá de Porto Alegre, que jogava no Prado, ali atrás do shopping, porque no Beira-Rio ele não jogou. Aliás, que grande negócio fez o Inter, né? Um baita negócio. A troca pelo Maurício, que é um jovem promissor, para o Potker, que, olha, eu confesso que fiquei muito decepcionado, porque não foi nem perto o jogador que foi artilheiro na Ponte Preta. É um jogador Rogério, quantos jogadores a gente conhece? Rogério, que dão certo num time pequeno e não... Nós temos jogadores e temos treinadores de time médio. Não quero entrar num outro assunto aqui, mas se você pega Rogério Ceni é Fortaleza, Ceará,
time médio, time bons, boa estrutura e tal, mas ele é time médio. O sonho do Rogério Ceni é vir treinar o Internacional. Rogério, fica por lá, tá? Por favor, não vem. Realizar o sonho do pai dele, Do né? pai dele, exatamente. Fica lá, de 4 fica encostados. no Flamengo, hoje joga com o Goiás, se ganhar, beleza, se empatar, melhor, se perder, melhor ainda. Se perder para o Goiás hoje, o Rogério Ceni... Não, acho que ainda não tem não. como. Eu acho que Aí ainda não. não, viu? Acho que ainda não. Eles não vão mexer agora não. Mas é que assim, quem pensa em não mexer agora tem que lembrar que não tem pré-temporada esse ano. Não, é tudo direto. Então, se já tem certeza que o técnico da próxima temporada não será o atual, é bom que mexa. E é mais ou menos o dilema que viveu o Inter e talvez vai viver agora na reta final do Campeonato Brasileiro, é o que todo mundo fala. Se o Inter for campeão brasileiro, alguém vai ter coragem de tirar o Abel Braga? Mas acho que aí o Abel sai. O Abel vai sair por cima. Ah, falamos junto. É isso aí, é o meu pensamento. Mas aí sim mais vai ter que agradecer ao Abel e fazer uma estátua. Daí se o Abel resolver sair por conta, sair por cima, também acho. Aí, pelo menos a informação que eu tenho é essa, que termina o Campeonato Brasileiro, aconteça o que acontecer, o Abel Braga vai deixar o Inter e aí vem o Miguel Ángel Ramírez. Mas é que também é um processo natural, porque se ele já entendeu que a diretoria quer contar com um novo treinador, ele sai, se ele vencer, ele sai por cima. O torcedor do outro lado é mortal. O Assis Marini é meu amigo pessoal. Então ele já colocou aqui, ó, com Sobis e Potker que o Cruzeiro tendência a cair. E ainda falta quantas rodadas? Mas não, 3. Não cai mais. Mas é uma injustiça com o Sobis. Não, é injustiça com o Sobis. Com o Sobis, porque, olha, pelo amor de Deus, brigou, o Ele está tirando do bolso dele para ajudar. Para jogar, né? Para pagar, né? Não só por esse momento. O torcedor colorado tem que ser muito grato ao Rafael Sobis, por tudo que o Rafael Sobis fez para o Internacional, né, em 2 Libertadores da América. Sim, jogou muita bola. Então não podemos esquecer disso. Eu estava procurando aqui, voltando à questão do Juventude, o Roberto Torres, meu amigo, não joga nada também, né? Mas ele organiza bem o futebol. Organiza que bem nem o eu, jogo. já estou só organizando lá. Ele está lembrando aqui, faltam 3 rodadas da série B, né? Isso, uma amanhã e a outra começa sexta. E já. o Juventude está 2 pontos de vantagem. Em relação ao CSA. Então, como está certo o Torres, ele disse, a diferença de 2 pontos para a Juventude não depende de ninguém. Sim. Mas aí é que é o problema. Nesse momento é que o Juventude não pode fazer o que vem acontecendo Sabe qual agora. É a boa notícia? Sexta-feira o Juventude pega o Avaí fora. Está na ressacada. E o Brasil pega o CSA na sexta, né? Então, o Juventude tem Avaí né? fora, Figueirense em casa e o Guarani fora. Então, Juventude e Figueirense sexta. Sexta, o Juventude joga amanhã com o Avaí. Hoje joga amanhã e sexta. Sexta-feira é a penúltima rodada, aí é Juventude Figueirense e o Brasil com o CSA. E aí o Brasil pode segurar o CSA no mesmo dia que o Juventude vencendo, quem sabe já garante o acesso na 37ª Eu acho que o rodada. Juventude sobe. Eu também acredito. Tudo bem, é a nossa torcida. A nossa torcida é para isso, mas o Juventude, por exemplo, vacilou em Ponta Grossa 3 rodadas atrás, contra o Operário, tomando uma chinelada de 3-0, né, que eu não encontro explicação para isso. E tem outra coisa, Rogério, é bom o Juventude subir agora, porque, olha, a Série B agora em 2021 vai ter Cruzeiro, vai ter o Botafogo, que já caiu, né? Vai ter o Coritiba, provavelmente vai ter o Goiás. Que costuma ser forte sempre na Série B. E pode ainda... Bahia ou Fortaleza. Eu acho que o Vasco, mesmo perdendo pro Curitiba, não cai. Acho que o Luxemburgo tira, mas olha, vai ser uma Série B muito disputada. Bahia, Fortaleza, eu não tiro o Vasco ainda. Sport, eu não tiro o Sport. Então vai ter muito time forte na Série B. O Juventude rateou já em 2017. 2017, quando o Juventude aprumou, eu disse, cavalo estilhado tu não pode dispensar. Tu tem que... mas aí a direção daquela época do Juventude dizia, não, mas nós não estamos preparados, temos ainda uns compromissos, não sei o que, tal. Desprezaram. O que aconteceu? O Juventude no ano seguinte foi rebaixado para a Série C. Sim, caiu lá embaixo. Aí teve que jogar 2019 para subir para B de novo. Então o Juventude já poderia, desde 2018, estar na Série A.
Poderia desde 2018 estar na Série A. E não joga desde 2007. Então, se subir, vai ser um marco também para o futebol gaúcho. Desde 2007 não tem 3 times na Série A e o último foi justamente o Juventude. Até porque quando o Juventude subiu, ficou 12 anos na Série A. De 95 até 2007. Mas assim, a boa notícia, o Juventude tem uma base muito bem estruturada. Sim. Boa parte do grupo de jogadores pertence ao Juventude e aí tem que cuidar. Eu sempre digo que o time que sobe para a Série B, da Série B para a Série A não costuma ser suficiente para jogar a Série A, mas o Juventude tem sim bons jogadores para a Série A, já no elenco. Alguns que podem jogar tranquilamente a Série A. Não pode entrar com o mesmo time, mas alguns que têm condições. O meio-campo do Juventude eu acho espetacular. O que atrapalhou demais o Juventude, mas claro que faz tempo, mas isso sem dúvida atrasou o processo de recuperação do clube, foi o 8-1 sofrido contra o Inter na final do Gauchão de 2008, em que o Zete era o técnico, o Juventude até ganha o primeiro jogo, mas aquele 8-1 balançou as estruturas de uma maneira que o Juventude custou a se recuperar, mas ao que parece agora vai subir para a Série A novamente. Com os 9 gols marcados pelo Internacional. 9 gols marcados pelo Inter, é verdade. Porque o gol do Juventude foi gol contra. Ali naquela oportunidade houve um equívoco, veio muita letrinha, né, muita flauta, vamos usar o termo assim, que é mais ameno, depois daquela vitória lá em Caxias do Sul por 1-0. E isso terminou mobilizando muito o Internacional, a tal ponto que o último gol do Internacional foi o Klemer batendo pênalti, que era justamente para contrapor tudo que tinha acontecido. O Juventude tinha um time muito bom na época, porque até o 8-1, Inter e Juventude haviam jogado 3 vezes em 2008, e o Juventude ganhou as 3 do Inter, inclusive uma no Beira-Rio. E o Juventude também, com o Zete, elimina o Grêmio do Celso Rotti nas quartas de final daquele gauchão. Mas aí chega no Beira-Rio no 8-1 e aí o Inter passa por cima. Por falar em Juventude, Caxias do Sul, o nosso colega jornalista Marcelo Borelli está nos acompanhando lá em Caxias do Sul. O Antônio Neto, boa noite, Rogério Bancada. Ângelo Afonso fez sucesso o ano passado na live da Rádio Ulha Negra. Ah, é verdade. Nossos colegas lá de Bagé. Grande abraço para eles, Rádio Ulha Negra. Grandes parceiros. Diga, Ananda. Oi? Na sequência tem destaque. Na sequência, sim. Nos bastidores. Nós estamos com a repórter Melanie Rupental acompanhando aí a chegada da vacina aqui para o Rio Grande do Sul. Não é? Então, assim que tivermos condições, já vamos fazer esse contato aí com a Melanie, que está, né, lá no aeroporto ou na base aérea? No aeroporto Salgado Filho. No aeroporto Salgado Filho que está chegando? Muito bem. Já está ali. Já está ok? Então, Melanie, por favor. Muito boa noite, Rogério, bancada e quem está em casa nos acompanhando. Nós estamos aqui nessa noite histórica, por isso estamos invadindo agora o Virando o Jogo, porque deve chegar a qualquer momento, então, as primeiras doses, o primeiro lote de vacina Coronavac aqui no Rio Grande do Sul. Então, a gente vem acompanhando toda essa confusão, essa novela que foi o dia inteiro de quando chegariam essas vacinas. A gente sabe que, inicialmente, pelo Ministério da Saúde, a previsão é que elas chegassem às 16 horas, mas acabou havendo um problema de logística feito pelo Ministério da Saúde e depois, então, foi cotado de que um avião sairia de Guarulhos, lá em São Paulo, e chegaria, então, aqui às 20h25. Ele sairia de lá às 18 horas. Mas era 19 horas, Rogério, e o avião ainda estava sendo abastecido com as doses. Então, a nova previsão que nós temos é que devem chegar aqui no estado do Rio Grande do Sul entre 10 e 10h30. Então, a gente sabe que nessa distribuição que foi feita em todos os estados, o Rio Grande do Sul ficou com mais de 340 mil doses. Dessas, então, devem ser primeiro priorizado, né, o pessoal da saúde que trabalha na linha de frente no combate contra o coronavírus e também idosos que permanecem em casas de longa permanência. Além disso, a gente tem informação também que a primeira pessoa vacinada aqui do Rio Grande do Sul vai ser uma mulher
técnica de enfermagem e que trabalha no Hospital Clínicas. A gente sabe também que o governo do estado vai acabar alterando um pouco esse horário devido ao atraso da vacina, mas deve acontecer logo após chegar aqui uma cerimônia então de abertura de vacinação. Ela vai ser fechada, né, uma vez que não há condições de se fazer com distanciamento social, mas nós poderemos acompanhar pela internet, a imprensa pode fazer perguntas e nós estaremos trazendo também essas imagens. Então, o que diz o governo do estado, Rogério, é que aqui o estado está preparado para o recebimento dessas vacinas. A gente sabe que já há mais de 14,5 milhões de seringas adquiridas e também 5 milhões de agulhas, elas adquiridas então pelo governo estadual, prontas então para começar a vacinação assim que chegar as doses aqui no estado. Muito obrigado, muito bom, importantes informações aí passadas pela nossa repórter Melanie Rupental, que está lá, né, de prontidão, de plantão no aeroporto Salgado Filho. E você fique conosco aqui, porque a qualquer momento a Melanie pode voltar com mais informações, ou durante o Virando o Jogo, ou durante o Dois Toques depois com o Cadu Oliveira, ou mais adiante, né, no Cruzando as Conversas. Né? Fiquem atentos conosco aqui, que todas as informações serão passadas para vocês. Bom, nós vamos, uma mensagem do SESC, mas antes eu quero lembrar para vocês que o restaurante Santo Antônio tem um sistema de teleentrega, basta que você ligue para o número 32 22 31 30 e você vai ter toda a qualidade, a tradição da primeira churrascaria do Brasil. São 85 anos de tradição e qualidade do Santo Antônio. Né? E com novidades no cardápio também, como você está vendo aí. Pode ligar agora ou ir no Santo Antônio, que fica na Dr. Timóteo 465. Mensagem do SESC, voltamos em seguida. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do SESC? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O SESC é para todo mundo, inclusive para você. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E quem também está ao seu lado aí, se você precisar, é o Martelinho. Se você precisa de desamassamento sem pintura, ou pequenos reparos na pintura, ou mesmo reparos maiores, ou simplesmente se o carro está legal, mas você quer fazer aquele espelhamento, é o Martelinho, que fica na Avenida General Emílio Lúcio Esteves, 493, quase esquina com a Sertório. E o telefone lá do O Martelinho, 35 33 37 27. 35 33 37 27. Olha aqui, ó. Gilberto Alves Cruz, é da tua assessoria aí. Sim, meu amigo lá. Está mandando... Tem torcedor organizado. Abraço. Ele veio... Tá bonito aqui. Veio armado. Veio organizado. Tá bem cercado, hein? O Kleber Araújo lá em Curitiba nos assistindo também, não é? O Eduardo Piccoli, um abraço da família Piccoli de Caxias e o Ju vai subir, não é? O Sérgio Luiz Alves, Cebola jogou muita bola, foi meu centroavante no Juvenil de Tapes. Obrigado. Não foi tanto assim, mas jogamos. Bom, o Marini você já falou, né? O Assis Francisco Marini. Só está dizendo que tu nunca jogou nada. Só isso. Esse é amigo, né? O Ederson Machado, temos um dos maiores estádios do Rio Grande do Sul. Região Alto Uruguai merece. É o de Erechim, o Colosso da Lagoa. E quando inaugurado, tinha capacidade maior do que a população da cidade. Imagina. É muito legal trabalhar lá. É muito legal. E é uma baita cidade, uma região que merece. Imagine quando acontecer, porque acredito que tá batendo na porta, logo vai dar. O Ipiranga na Série B vai ser bom para o desenvolvimento de toda a região. 19 jogos de Série B, fosse na próxima edição um Cruzeiro, um Botafogo, isso valoriza para toda a região, inclusive questão de infraestrutura, porque até hoje o Ipiranga depende muito de Chapecó, para voos, para viagens, perto, logística. E o de Passo Fundo vai ser ampliado e tudo mais, é uma ótima notícia. Além, o de Santo Ângelo também está sendo ampliado, o aeroporto, então vai desenvolvendo bastante aquela região. Eu não sei se você estava nessa, eu estive em fevereiro agora de 2020. Infelizmente não. Ipiranga 0 e Inter 0. Foi um bom jogo, estádio lotado.
Eu gostei muito de fazer lá no Colosso da Lagoa. Muito bom. A última vez que eu estive em Erechim foi quando nós tivemos o clássico, 2 clássicos, não foi isso? Teve 2009 e 2010. Não. Teve, na mesma semana, teve 2 jogos lá em Erechim. Eu não me lembro se foram 2 clássicos, Não, Grenal... Eu acho que teve o jogo do Ipiranga contra um deles daí. Não, teve antes. 2009, o Grenal 2-1 pro Inter, gols do D'Alessandro e do Nilmar. O Jonas fez pro Grêmio. Que cabeça, hein? E aí no meio da semana teve um Inter e Ipiranga, foi 0-0. Foi isso. Então deve ter pronto. sido isso. Viu, Rogério, na Fala, questão de desenvolvimento econômico, eu tive em Chapecó há 5, 6 dias atrás. A cidade está vibrando novamente, depois daquela tragédia, depois da caída e tal, está vibrando com a volta da Chapecoense para a primeira divisão. Aí você pega lá, Chapecó, a Caçadora, onde eu moro, tem 180 a 200 quilômetros. É como o amigo que falou, várias cidades em volta que todo mundo se movimenta. Claro. Caçador agora com futebol feminino foi vice-campeão brasileiro. Sim. Agora subiu mais um time da cidade que é ligado ao Kinderman, Avaí Kinderman, que é o Napoli, subiu para a primeira divisão também. Muito Nós legal. vamos ter 2 equipes. O aeroporto já está sendo ampliado, está sendo movimentado. Santa Catarina tem muita tradição. Hotel, restaurante, todo mundo. Legal. Então, quando voltar o público, mesmo o feminino quanto o masculino, vai ter público. Claro. Muito legal mesmo. E o que a O gente povo tá lamenta sedento. da Chapecoense, porque mais uma vez, uma tragédia que aconteceu, o presidente acabou falecendo em função da Covid. Então, o Chapecoense agora está voltando para a primeira divisão. E claro que a gente lamenta, né? Já teve aquela tragédia com o avião na Colômbia, agora o presidente acabou sendo vítima da Covid. O Hugo Larroque aqui, grande bancada em alto nível. Vai se confirmar minha previsão, Rogério. Quarta, Inter assume a liderança e não larga mais. Rumo ao O título. Hugo Larroque é o mais otimista que tem, né? Ele já cantou a pedra aqui que o Inter vai ser campeão. Eu tenho uma tese. Quarta-feira é final antecipada só em caso de vitória do São Paulo. Agora o Sérgio vai pirar comigo. Mas eu vejo que o campeonato só pode se decidir na quarta-feira, para de fato dizer que é uma final antecipada se der São Paulo. O Inter vencendo fica 2 à frente, aí tem o Grenal, vai ter obrigação do Grenal. E ainda outras equipes têm jogos atrasados. Até porque o São Paulo pega o Coritiba no fim de semana. E vocês já notaram que quando o campeonato começa a ficar quente, isso não é só de agora, de vários anos, sempre um vai depender do placar do outro. O Inter está na mão do Grêmio na questão Atlético Mineiro. Sim. O Inter está na mão do Grêmio na questão Flamengo. O Inter está na mão do Grêmio na questão até do próprio agora São Paulo. Quer dizer, poxa vida, a gente está sempre... Esse é o bom do futebol. O futebol é um espetáculo por isso. Sempre depende de um resultado do adversário, que é o maior adversário no Brasil. O maior adversário é o Grêmio. Porque Inter e Cruzeiro é um clássico, eu já assisti o 5-4, eu já assisti o 4-3, não sei o quê, do Palmeiras. Não, Grenal é Grenal. E nós estamos com aquela vontade de ganhar faz tanto tempo. Abel, me ouve, Abel. Mas só vontade não só basta. Só muda o lateral esquerdo, Abel, só tira o lateral esquerdo, põe qualquer um. Põe o Patrick na lateral esquerda, Abel. Não, mas põe eu lá na ponta esquerda, Abel. Mas tira o Moisés. É um dos melhores jogadores do Inter. Não, Moisés, na minha opinião, Moisés só serviu para atravessar o Mar Vermelho. O Moisés foi um dos melhores do Inter em campo. Mas jogou muito bem o Moisés contra o Fortaleza. Ele está ganhando a confiança. Não, jogou médio. Como é que vai tirar o Patrick médio. da onde ele mais rende? Não, e aí tu perde o Patrick muito. Ontem, vamos ser justos. O Patrick ontem jogou pro gasto, fez uma jogada fantástica. Jogou pro gasto. o jogo. Sim, mas aí é o que eu tô falando. Uma jogada que decidiu o jogo me serve. Mas não quero jogador de uma jogada, eu quero ele jogando como ele estava jogando antes. Eu acho que o Patrick é um... Aqui está falando torcedor, vocês são setoristas. Vocês são setoristas, que estão discutindo com o torcedor. Mas um torcedor, tu jogasse futebol, né? Não, mas eu quero jogador de várias jogadas. Agora é o seguinte, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Não adianta a gente ficar aqui conjecturando, né? Moisés vai continuar titular, o Rodinei vai continuar titular. E a gente tem que dar o braço a torcer, porque o Abel ajustou isso. Grupo. Ajustou. Ele fechou o grupo. Fechou o grupo, ajustou. Eu só coloco uma questão. Yuri Alberto não pode, no meu entendimento, sair do time. Mesmo que o Thiago Galhardo tenha condições, o Yuri Alberto não pode sair do time.
Onde é que vai botar o Thiago Galhardo? No banco. Eu não sei. No banco, hoje ele não tem... No banco, ou eu questiono ainda esse menino que o Abel está botando Vidal. no lado direito, Caio Vidal. Mas aí quem joga pelo lado, Yuri ou Thiago Galhardo? Aí vai jogar o Thiago Galhardo. Não tira o Yuri da onde ele está jogando. Da função dele. Não tiro. O Thiago Galhardo, o Thiago Galhardo ele tem que recuperar, no meu entendimento, o patamar que ele tinha atingido. E que por questões dele, de foro íntimo dele, porque ninguém pode explicar por que ele fez aquela bobagem na cobrança de pênalti contra o América. Então, isso só o íntimo dele é que pode dizer por que ele foi bater daquele jeito. Ele, no meu entendimento, ele caiu muito de conceito, inclusive, para estar disputando essa posição de centroavante. Mas aí que tá, Rogério. Fala, o Ângelo está me olhando aqui. Fala, Ângelo. Eu vejo o seguinte, para mim, o Yuri Alberto hoje é titular do Internacional, nessa função também, não pode sair. E o Thiago Galhardo, a discussão é, o Thiago Galhardo sumiu depois que saiu o Cudê, o que aconteceu com esse jogador? Essa é a pergunta, o debate. Não acho que seja pelo Cudê. Não acho que seja pelo Cudê. É por ele mesmo, por conta própria. Claro. Ele é o exemplo mais recente daquilo que a gente fala pejorativamente para um jogador de futebol, de selecionite. Não, concordo. Isso acontece com todo jogador. Vários foram para a seleção e quando voltaram, acabou. Mas ele foi flagrante porque ele volta e no jogo em que o estado anímico, psicológico do time estava lá em cima e o adversário estava lá embaixo. Precisava dele. E que precisava dele, da condição, né, dele, inclusive emocional, de bater aquele primeiro pênalti. Aí ele vai fazer aquele negócio. Quem é que explica aquele comportamento? Quem explica aquele comportamento do Thiago Galhardo? E a partir dali, o Thiago Galhardo já não foi o mesmo. Então, por isso é que eu vejo nesse momento, claro que o Abel vai ter que trabalhar muito toda essa questão de vestiário, questão de grupo, a gente sabe como é que é, mas tirar o Yuri Alberto, que inclusive é o goleador do próprio Abel Braga... Eu acho que ele não tira o Yuri Alberto, até porque no entendimento do Abel, ou joga o Yuri ou joga o Galhardo, e agora o Galhardo com lesão, até recuperar o ritmo de novo, vai demorar um pouquinho, até porque é problema muscular. E apesar de ontem esse jogador ter ido mal, que é o Caio Vidal, esse jogador eu penso que não pode sair do time do Inter, porque o Abel achou essa forma de jogar com ele. Eu ainda acho que, tecnicamente, ele é um jogador que deixa muito a desejar. Total, né? Porque no 1 contra 1 ele tem dificuldade no drible. Muito. Só que ele tem força, ele tem velocidade. E, bem ou mal, o Abel disse, eu precisava de um jogador de velocidade pelo lado. E o Caio Vidal que não esse jogador. Fosse o Marcos Guilherme, né? Porque o Cudê não via no Caio Vidal esse potencial, parece. E aí insistia no Marcos Guilherme. E ontem a gente viu, ele é garoto, ele sentiu... Que, aliás, o Marcos Guilherme que está lesionado, né? Mas o que eu quero lembrar, isso que eu ia dizer, Rogério, sobre o Thiago Galhardo, é o seguinte, o Thiago Galhardo, ele chega como um meia do Ceará, se destacou mais no meio-campo, mais como meio-campista, mas ele se apresenta aqui na chegada a Porto Alegre do Inter dizendo: eu jogo em todas as funções do meio para frente. Chegou a hora de ver, então, quem sabe ele no lugar do Caio Vidal. Vamos ver se é verdade. Exatamente. Mas ele rende melhor como centroavante, onde joga o Yuri Alberto. Logo, eu não acho do Yuri Alberto. Mas sabe que eu não... O destaque dele lá quando ele veio, que era Ceará, né? O Ceará. Sim. Ele era meia, ele não era o centroavante lá. Ele não era o centroavante. Mas é isso, né? Ele fazia o meio como ele está falando, fazia todos do meio. Isso que o Ângelo falou, que ele chega como meia e aí ele se adapta no jogo do Eduardo Cudê, jogando ali como um falso 9. Mas ele se adaptou a jogar e aí fez a temporada que fez. E só pela lesão do Paulo Guerreiro. Vamos lembrar isso. Sim. Ele só foi para ser no gauchão, né? Por causa da lesão do Paulo Guerreiro. E ele ganhou projeção, o Thiago Galhardo, fazendo muitos gols de cabeça também. Eu penso que o Thiago Galhardo, claro que ele está em uma fase, isso aí acho que ninguém discute. Agora, ele na área, eu acho ele um jogador altamente diferenciado. Ele realmente tem muita frieza para fazer gol. Ele não está fazendo, isso aí é claro. Mas que é um jogador perigosíssimo dentro da área, isso ele é. Ele tem muita leitura de jogo, né? Ao redor, dentro da área. Existe fase, né? Existe fase. Vocês viram o gol ontem do Yuri? Aquilo que eu digo, às vezes, que a bola procura.
Sim, a bola picou, sobrou no bateu no pé dele. Ele nem chutou, bateu na canela dele e entrou. Na canela dele ainda bateu na canela do zagueiro. Sim, entrou. Mas Quer dizer, isso é fase. É a fase quando dá tudo certo. Vamos lá para o co-irmão. Agora, PP. Eu sou admirador do futebol do PP. Por falar em co-irmão, Tá eu vou te pedir licença para a gente falar do co-irmão em seguidinha. Em seguidinha vamos falar do co-irmão, até porque o Palmeiras está dando uma chinelada no Corinthians, né? E tem a decisão da Copa do Brasil aí com o Grêmio em seguida. Revolucione o seu negócio com o Pix. No Banrisul, o cliente PJ, pessoa jurídica, tem tarifa zero até 17 de fevereiro para receber e realizar pagamentos via Pix. Aproveite já esse benefício especial. É Pix, é Banrisul. Confira aí. Chega de esperar! Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Por falar em tempo, é tempo de você voltar a se exercitar, né? E não tem lugar melhor que o CT Crossfire 21 com o professor Leandro Brandão. Lá você tem o crossfit, tem o cross training, tem programa para emagrecimento, para recondicionamento físico. Mande um WhatsApp para o número que aí está, 99214-0889. 99214-0889 e você acerta lá uma aula experimental para ter contato com os programas de treinamento do CT Crossfire 21. Nós estamos recebendo muitas mensagens aqui. Eber Celaro, boa noite. Grenal do dia 24 vai pegar fogo. O que está mais fácil, o Inter ganhar o Brasileiro ou ganhar o Grenal? Acho que ganhar pode ganhar o Brasileiro sem ganhar o Grenal, né? Mas difícil. A minha tese é que o Grenal vale mais para o Grêmio que para o Inter. Apesar de ter essa necessidade de vencer o Grenal, como o Sérgio cobrou. Eu vejo, inclusive, que dos jogos da semana, o mais importante para o Inter é o de quarta-feira contra o São Paulo. Claro. Até porque o Inter vai passar a depender apenas de si com uma vitória. Sim. Isso pode ser um problema. Até porque o Inter, a gente já sabe que, às vezes, se atrapalha um pouco quando tem que assumir o protagonismo e a responsabilidade. Chegar lá em cima até que consegue, mas o problema é se manter lá em cima. Mas é importantíssima essa vitória contra o São Paulo. Ontem o Internacional tomou um susto que eu entendo que foi muito legal. Sim. Muito legal, justamente para o jogo contra o São Paulo. O Internacional abriu 2-0 e aí achou... Os jogadores do Internacional têm que entender uma coisa. Todos eles são medianos. Nenhum deles é craque. Não vejo nenhum projeto de craque nesses jogadores do Internacional. Nem nos jovens que estão surgindo aí. Podem vir a ser muito bons jogadores, mas não vejo nenhum projeto de craque nesse. Então eles têm que botar na cabeça, no meu entendimento, o seguinte: eles são médios e têm que jogar sempre com a corda esticada. Claro. Sempre com a corda esticada. Se não tiver, se afrouxar um pouquinho, se achar que dá para estar toque de lado, querer fazer uma firula, vai se dar mal. Vai se dar mal. Então, faca nos dentes em todos os jogos. E o interessante é que o Abel, ele tem uma maneira paizão de comandar o time. Ele é paizão. Até pela idade, pela experiência, pela vivência de vida. E o Abel ontem, eu não sei se eu ouvi direito, mas a hora que, como o Rogério falou, começaram com aquele negócio 2-0, começou o segundo tempo. Eu, como estava olhando junto com alguns amigos e parentes, eles até disseram assim, olha, eles estão brincando. Um deles me chamou a atenção para isso, Rogério. E aí, 2-1. 2-2, eles olharam para mim e disseram assim, vai virar. Eu disse, não vira, porque agora... Você viu o que o Abel falou? Acho que a câmera meio que pegou. Vocês estão de brincadeira comigo? Ele falou. Eu acredito que eu ouvi isso. E eu acho que isso aí, de repente... E ele fez uma mudança e tal... E eu acho que esse negócio, se vocês estão de brincadeira comigo, eu acho que é que nem diz o Rogério. Eles dizem, puxa, para um pouquinho, eu sou jogador nota 6, eu não estou jogador nota 10, nota 8. Eu sou nota 6, eu tenho que correr o dobro para poder... Lá na minha época, 78, nós íamos jogar contra a dupla Grenal. O treinador, Oscar Ruth, uruguaio. Sim. Você lembra? O que ele falava?
Tchô, ele Cebola, pau, é dividir. Aí tu ia dividir com o Figueroa, com o Pontes, por favor, né? Você é jogador mediano, você joga no interior, você não está com aquela toda... Mas mesmo assim, quanto é que era os placar? 2-1... Era apertado. 3-2, 3-2, quando muito dava uma goleada. Entendeu? Por quê? Porque o próprio treinador colocava responsabilidade e respeito. Agora, o que é hoje? Eu fico muito brabo quando o cara começa a dar de calcanhar e de letra. Isso me deixa nervoso. Você me diz, para um pouquinho. Domina, toca. Mas aí é o que o Abel disse, não tem jogador marrento. Isso aí já dá uma luz alta nos próprios jogadores. Exatamente. Nos próprios jogadores seus. Não tem, não pode ser. Olha aqui, o meu amigo João Carlos Ferrari Horta aqui está falando 4-0 o Palmeiras fez no Corinthians. E aí? Como é que o Grêmio vai conseguir botar o Maicon em condições de jogar 180 minutos? O placar de sexta-feira, primeiro tempo, né, Ângelo? Se ele jogar uma de 90, já é um milagre. O placar de sexta-feira, primeiro tempo, era para ter sido 3, 4 para o Palmeiras. E por isso eu vou dar uma sugestão ao Grêmio. Mas ele jogou 20 minutos e já foi aquela transformação sim, que a gente viu. Só que quando que o Maicon fez 90 minutos? Nas últimas rodadas, nas últimas partidas. Aliás, ele não jogava desde a primeira partida contra o Santos. Mas se não no for Campeonato assim, Brasileiro não fez uma de 90. Mas se não for assim, vocês veem chance contra o Palmeiras? Acho que sim. Eu penso, Rogério, que o Maicon vai ser poupado contra o Atlético Mineiro, vai ficar no banco e vai jogar o Grenal. Eu acho que é isso que o Renato vai acabar fazendo. Claro que eu também posso estar errado aqui, isso é apenas um sentimento, não é uma informação. Mas que, de fato, o Maicon precisa estar pronto para as finais da Copa do Brasil, isso sem dúvida, porque ele é, tecnicamente, um jogador acima da média. O Sérgio ia falar Mas veja bem, não, a questão do Palmeiras, Grêmio e Palmeiras na final da Copa do Brasil, passa muito pelo placar de Palmeiras e Santos. Vai depender muito. Eu não sei. É outra história a preparação se as finais forem 11 e 17 de fevereiro e se acontecerem 28 de fevereiro e 7 de março, inclusive obrigando o Grêmio a buscar a vaga para a Libertadores via G4, vaga direta, para não depender do título da Copa do Brasil. Exatamente, e aí depende, porque lá quem ganha Palmeiras ou Santos, se o Palmeiras perde, ele vai brigar pela essa vaga também. Sim, não, mas o Palmeiras já está na briga com essa vitória contra o Corinthians. Que o Palmeiras tem jogos a menos. Passou o Grêmio, já está no G4. Já está no G4. E o Flamengo vem vindo ali, tem um jogo a menos. Não, e o Palmeiras tem um jogo a menos, é justamente contra o Flamengo. Não, o Palmeiras é com o Vasco. Joga com o Flamengo quinta. Tinha É o dois, jogo da agora primeira rodada. Jogo em São Paulo. Agora, olha só. Que loucura que ficou o campeonato. Olha o torcedor do Palmeiras nesse momento. Está na final da Libertadores, está na final da Copa do Brasil, está no G4 do Campeonato Brasileiro e acaba de tocar 4-0 no seu maior rival. Imagina a felicidade que talvez do torcedor fique fora da Libertadores, inclusive por uma derrota como essa. Pois é, cara. Que loucura que virou o campeonato na reta final. Mas assim, ao mesmo tempo, olha a pressão que tem o Palmeiras. Imagina se perde tudo. Não. Também não é absurdo, não é absurdo. Claro mas que se não. dá Santos, se dá Grêmio. Amigo, essa é a questão. O Abel, por exemplo, se o Internacional é campeão brasileiro, o Abel Braga é Deus, certo? Se não ganhar o Campeonato Brasileiro, vai se lembrar que o Abel Braga foi eliminado tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Verdade. Mas esse é o futebol. O futebol, É cruel. futebol não é ato de justiça. É cruel. Entendeu? Não, ele é cruel. O futebol é um jogo, é um game que tem inúmeras variáveis envolvidas. Né? Tu pode ser daqui a pouco o rei, quando daqui a pouco tu vai ser lá o cara que vai ser esquecido. Ou vai até ser criticado por ter sofrido derrotas em que não teve culpa. Eu acho, Rogério, que porque o Abel ganhou as duas partidas. O equilíbrio é tão grande do Campeonato Brasileiro que vai ser definido ali na penúltima ou na última rodada. E o Inter tem o Flamengo no Rio de Janeiro e tem o Corinthians no Beira-Rio na última rodada. Então eu penso que pelo equilíbrio do campeonato vai se definir apenas nas últimas rodadas o campeão. Pois é. E seria a glória, né, Rogério, para o povo colorado, sofrido, ser campeão no último jogo, em cima do Corinthians, né? Que especial. Seria especial, né, Ângelo? Muito especial. Seria uma coisa extraordinária, eu disse cara. aqui. Porque está engasgado aquele 96 lá. 2005. Nós tínhamos 2005, desculpa. Semana 2005. passada nós falamos aqui. A primeira não deu, que era a classificação do Ipiranga. A gente fica lutando agora pela segunda, que é o Juventude na Série A. Pode acontecer sexta-feira. Já pode, então vamos lá. Depois a gente fica aí com
É o Brasileiro ou a Copa do Brasil? A Copa do Brasil, por enquanto, está prevista para terminar 17 de fevereiro. Então, Grêmio campeão da Copa do Brasil e Internacional campeão brasileiro seria... Aí a festa é nossa. Seria um ano especial. Seria um ano especial. Mas como isso está próximo, nós não tivemos o ano passado que podia ter uma final de Copa do Brasil, Grenal, ter uma semifinal de Libertadores, Grenal, e não aconteceu? Então, não é fácil. Não é fácil. Agora, eu trago aqui outra coisa. Nós podemos ter o Inter campeão brasileiro e o Grêmio da Copa do Brasil, um Grenal para decidir a Supercopa do Brasil. Isso pode acontecer. Tem isso também. Né? Vocês já pensaram nisso? Ninguém... Imaginem só. Eu deixei muitos amigos aqui que não pude ler a mensagem de todos, né? Infelizmente, muitas mensagens. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Quero agradecer Sérgio Luiz Ritt Moreira, obrigado. Mais uma vez aqui no programa, sempre que vier a Porto Alegre. E muito obrigado pelo prestígio da audiência. Eu sei que tu termina espalhando para os seus amigos aí nas redes sociais. Inclusive, eu coloquei lá no Instagram, que brinquei com o Gui. Eu fiz uma aquisição de uma TV mais moderna possível. E aí eu vou lá para o YouTube e coloco e fico assistindo. Pô, mas você fica presença em tela grande. É meu amigo, é meu amigo. Presença são esses guris, né? Nós já somos velhos. Nós já somos velhos, exatamente. Isso aqui renova, eu digo sempre assim, abastece mais 20 anos para frente para nós, né? Então, mais 20. A convivência com eles aqui é fantástica. Sem dúvida. Um abraço a todos. Marcelo Salzano, obrigado mais uma vez. Obrigado, Rogério. Estamos de volta e aí sempre à disposição. A gente te deu férias agora. Agora as férias. Que moral. Ângelo Afonso, brigadão, meu irmão. Eu vou mandar um beijo só, tá, Rogério? Lena tá nos assistindo. Beijo para Lena aí. Mandou Rogério, mensagem aqui. Me dá só um segundo também. E a gente aprende muito com vocês, viu? Viu, La Roque? Obrigado. O La Roque eu vejo às vezes lá. Sim, mandou mensagem. Mas assim, só para o Ângelo entender. Lá em casa, 2 filhos gremistas, a esposa gremista. Eu e o mais velho, colorado. Imagina a guerra no Grenal. É um Grenal muito legal. É um Grenal à parte na família. Então, um abraço aos filhos. Beijo a todos. Muito bem. Heloísa Bordim. Hasta amanhã. Queria dizer só para que não foi só você que comprou uma TV nova, né? Meus pais também lá em Serafina Corrêa. Olha o que esse programa faz para as pessoas, né? Só para poder assistir o programa. Então, um beijão para eles. Até amanhã, Rogério. Muito legal. Olha, na sequência está chegando o Cadu Oliveira com 2 toques e você fica ligado porque a nossa repórter, a Melanie Rupental, está lá no aeroporto Salgado Filho acompanhando aí a chegada desse primeiro lote de vacinas aqui para o Rio Grande do Sul e vai passar todas as informações. Tá certo? Nós voltamos amanhã, 8h15 da noite, com o Virando o Jogo. Muito obrigado. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Fê Comércio Sesc Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado.